Hoje no quadro A História por Trás da História, eu vou convidar aqui os seguidores a passear pelas ruas de Salvador com essa obra incrível do Luiz Bacelar. Vamos lá? Olá, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Luiz Bacelar Vidal, eu sou escritor de romances literários. Nasci em Salvador, na Bahia, de onde me ausentei apenas por 3 anos para morar na cidade de Manaus a serviço. Sempre fui encantado pela literatura, apesar de só ter começado a escrever romances em 2019. Antes eu fiz alguns poemas. Daí para cá, publiquei 5 romances. Éramos 3, Minha Amada Assassina, A Marte do Labor, O Caixeiro que Falava Inglês e, por fim, O Sopro da Cobiça. Neste momento, eu quero falar sobre o meu romance O Caixeiro que Falava Inglês. É um romance que tem como cenário a cidade de Salvador dos anos de 1930 a 1970. A história se desenvolve na cadeia de fatos históricos locais e nacionais, a exemplo do quebra-bondes, da passagem do Zeppelin, da primeira novela de rádio, do voto feminino, da morte de Getúlio Vargas e da ditadura militar de 64. Bem como das festas e costumes locais, destacando-se o burburinho da Rua Chile, onde as pessoas com maior poder aquisitivo faziam compras, e também as crenças do povo baiano naquela época. O romance é puramente ficcional e tem como curiosidade o fato do escritor se haver inspirado no final do romance Mar Morto, de Jorge Amado, em que o valente mestre de Saveiro Guma morre para salvar Antônio, filho de F. Murat, árabe e dono de uma loja de tecidos. Em noite de tempestade, quando transportava contrabando de seda de um navio que se encontrava ao largo, para um cais clandestino das imediações do bairro da Barra, como todos já conhecem o romance. O Caixeiro que Falava Inglês é como se fosse uma continuação da vida da família do árabe, dono do contrabando, após a tragédia que vitimou Guma, ao tempo em que conta a história de amor entre Diala, também filha do árabe, e de Francisco, jovem caixeiro da loja. O leitor irá fazer compras na Rua Chile e na Avenida 7 de Setembro, parar na Praça Castro Alves para ver o mar e comer um acarajé, além de viajar de bonde e de marinete. A história por trás da história se revela nas atitudes de Amália, mãe de Diala, religiosa, que de tudo faz para impedir o namoro do casal, inclusive praticando atos contrários à religião que diz professar. Também protagoniza o romance a linda e sensual esposa de um juiz de direito que, flagrada em adultério, é abandonada e passa a atender em sua casa, no centro histórico, a homens ricos, inclusive o próprio juiz, que arrependido volta para ela, agora na condição de freguês, e morre de ciúmes. Andréia, agora prostituta de elite, vai atender a centenas e centenas de pobres famintos da cidade de Salvador, doando-lhes almoço todos os dias. Enfim, Amália é uma religiosa praticando o mal, enquanto Andréia é uma prostituta praticando o bem.
O livro pode ser adquirido em Salvador nas livrarias LDM, do Shopping Bela Vista e do Shopping Passeio, ou diretamente com o autor, pelo WhatsApp 71996094554. A versão digital está disponível na Amazon. Meu Instagram é @luizbacelarvidal. E meu site www.luizbacelar.com.br. Nele os leitores encontrarão todos os meus romances com a sinopse e trechos para degustação, além de poemas, fotos de viagem e um blog em que atualizo semanalmente. Muito obrigado.